falando de Leonardo Jardim. Vamos lá. A estratégia do Leonardo Jardim foi perfeita, tá? Hoje, você, torcedor, tem que dar méritos para Leonardo Jardim. Hoje, a vitória do Flamengo, claro que passa pela falta de qualidade do adversário, mas passa muito pela estratégia super inteligente de Leonardo Jardim. Porque a gente já tinha mencionado, você não adianta colocar apenas jogadores técnicos em campo, na altitude, se esses atletas não tiverem a velocidade para poder atacar em momentos chave na partida. Hoje, o Leonardo Jardim, diferentemente de outros treinadores que passaram pelo Flamengo, teve a estratégia de escalar um time muito mais alto, físico, veloz, porém menos técnico. Hoje, o Flamengo era um time menos técnico do que poderia ser. Mas foi um time que teve a capacidade de ter na posse da bola e na velocidade para superar o time do Cusco. O primeiro tempo é um bom primeiro tempo do Flamengo, se você pegar todo o contexto do que é jogar na altitude. O Flamengo fez um bom primeiro tempo para ótimo. Por quê? Porque o Flamengo tinha jogadores fortes, físico, alto, de velocidade, jogadores que tinham qualidade técnica. Jogadores que estão habituados a jogar na altitude. Carrascal é um jogador que joga na seleção colombiana. E, por mais que a capital da Colômbia não tenha altitude, em outros locais tem. E a Colômbia já jogou em eliminatórias em altitude. O mesmo vale para a seleção equatoriana, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata é outro jogador que está habituado a jogar na altitude. E a seleção equatoriana também jogou na altitude. Então, são dois atletas que estão habituados a jogar na altitude. Muito mais, por exemplo, do que o Samuel Lino. A capital do Equador tem altitude. Porém, a seleção equatoriana joga em outros locais, além de Quito, na altitude. Então, o Equador tem muitos locais com altitude e outros sem. Então, por exemplo, o Gonzalo Plata está habituado a jogar na altitude, assim como o Carrascal. E hoje, as escolhas por eles fizeram muito sentido, porque se eles estão habituados, obviamente eles vão sentir menos. E pela estratégia de jogo, era natural que esses atletas começassem de titular. Por exemplo, o Arrascaeta não joga bem em altitude. O Pedro não joga bem em altitude. Não é porque o Arrascaeta fez gol que significa que ele joga bem. Então, o Leonardo Jardim, por mais que o torcedor olhe e pense assim, pô, mas você tirou o Arrascaeta numa estreia de Libertadores? Galera, você tem que ir na estratégia. Altitude, você tem que ir na estratégia. Não adianta querer jogar na altitude como você joga nos outros 70 jogos na temporada. Então, hoje, o mérito da vitória é de Leonardo Jardim. Ele deixou um time menos técnico em campo, mas um time mais capaz de duelar, mais capaz de estar preparado para jogar na altitude. Por exemplo, ele coloca o Danilo na defesa. Por quê? Porque o Danilo é um jogador mais rápido do que, por exemplo, o Léo Ortiz. O Danilo, na minha opinião, é um jogador melhor no jogo aéreo do que o Léo Ortiz. Então, se você for ver, as escolhas do Leonardo Jardim para escalar os 11 iniciais passou muito pela altitude. O De La Cruz jogando de volante. Jogou mal? Jogou mal. Mas eu cito que o De La Cruz era um jogador que é importante para jogar na altitude por conta das características de jogo dele. Então, ao escalar o time do Flamengo, a escalação, com exceção a dupla de laterais, não tem problema em dizer isso, eu não era a favor de começar com o Emerson Royal e o Ayrton. Tá? Não era. Felizmente fizeram bom jogo, principalmente o Emerson. Fizeram bom jogo. Mas a maior parte da escalação é a minha escalação que eu escolhi. Então, a estratégia dele foi perfeita. E se você for ver, ele mantém esse time durante muito tempo. Porque ele queria manter um time de velocidade. Só fez uma mudança, que foi o Luiz no lugar do Carrascal. Porque o Carrascal estava mais cansado no segundo tempo. Botou o quê? Jogador de velocidade. Então, quando ele opta por colocar jogadores mais técnicos, mas não tem tanta velocidade, ele chama minuto 80, mas ele só entra em campo no minuto 83 e 84. Arrascaeta, Léo Ortiz e Pedro, jogadores muito mais técnicos
titulares do que outros jogadores, mas que começaram no banco e ao entrar tinha fôlego para correr, tinha fôlego para marcar, tinha fôlego para ajudar, para chegar no campo de ataque. Então, hoje, a vitória do Flamengo passa muito, mas muito pela estratégia de jogo do Leonardo Jardim. Hoje ele não escolheu o time pensando em quem era melhor tecnicamente. Hoje ele não pensou assim, eu jogo desse jeito e eu só jogo desse jeito. Não, futebol se joga assim de muitas formas. É por isso que é importante ter treinadores de futebol adaptáveis. Treinadores de futebol que entendam o momento de eu preciso ter a posse de bola nesse jogo eu preciso ter um time de mais transição. É importante ter treinadores mais adaptáveis, porque assim esse treinador saberá utilizar muito mais um elenco do que um treinador que tem um estilo de jogo e só joga desta forma. Hoje, o Flamengo precisava ter força física e velocidade para poder sobressair. É claro que a falta de qualidade do Cusco foi fundamental para que o Flamengo fizesse um bom jogo. Claro que a falta de qualidade do Cusco está muito ligada ao bom jogo do Flamengo. Mas a gente sempre tem que lembrar, quando os times brasileiros jogam mal na altitude, o que está ligado aos times brasileiros jogar mal? A altitude. Então, hoje, claro que a falta de qualidade do Cusco ajudou demais o time do Flamengo, mas hoje não podemos tirar mérito dos jogadores. Não podemos tirar méritos do treinador. Hoje, todos os jogadores do Flamengo e o treinador do Flamengo estão de parabéns. Hoje, o torcedor precisa olhar para o treinador do Flamengo e dizer: vencemos muito mérito de Leonardo Jardim, que soube ler muito bem o jogo. Sempre bom lembrar, essa é a sua segunda experiência do Leonardo Jardim em altitude. No ano passado, pelo Cruzeiro, ele treinou o Cruzeiro em altitude, se eu me lembro, eu acho que ele não conseguiu na Copa Sul-Americana. Ele não conseguiu, por exemplo, o Cruzeiro acho que não conseguiu vencer. O Cruzeiro fez uma fase de grupos muito ruim, mas hoje, o jogo de hoje, podemos considerar que se o Flamengo venceu, passa muito pelas ideias de Leonardo Jardim, e hoje ele mostrou que, mesmo rodando o elenco, o Flamengo tem capacidade de vencer. Só que lembrando, hoje a postura na altitude foi maravilhosa. Maravilhosa a postura do time do Flamengo hoje. Entraram em campo determinados a vencer. E toda vez que o time do Flamengo entrar com a postura certíssima dentro de campo, a chance do Flamengo vencer é muito grande. Então, hoje, mérito de Leonardo Jardim, mérito dos jogadores, e hoje sim podemos olhar e tentar entender que talvez a gente tenha uma fase de grupos mais tranquila do que foi a última. Obviamente, foi só a estreia. No ano passado o Flamengo também venceu, mas a gente tem que dizer que felizmente o Flamengo conseguiu vencer, o Flamengo sai à frente do grupo, e na segunda rodada o Flamengo enfrenta o Independente Medellín no Maracanã. Fundamental que o Flamengo conquiste os 3 pontos, mas antes disso tem um Fla-Flu no final de semana, e felizmente a maior parte dos titulares descansaram e vão estar fisicamente bem para o clássico do final de semana.